Então, gente, novamente, né? Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia. Se não me engano, esse é a nossa quarta semana. Então, é o nosso quarto conteúdo, né? E aí vamos trabalhar os aspectos humanos e alguns conflitos que existem na América Latina, né? Gente, eu acabei de ver que tem um galo no fundo do áudio aí. Não esquenta com qualquer barulho, porque eu estou naquele sítio maravilhoso aqui na Alvorada, né? Então tudo pode acontecer. É um galo, é uma galinha, é cachorro latindo. Então é essa bicharada toda aí. Aí o Google aí me ofereceu uma foto gratuita aí para vocês. Sobre a nossa América Latina. Então já dá para, assim, de primeiro, sim, a gente já fica ligado que a América Latina começa lá no México, como vocês estão vendo, e termina lá no finalzinho do Chile, lá da Argentina. Essa aí é uma imagenzinha show de bola aí que eu peguei agora há pouco, né? Produzida pela NASA. Foto da América do Sul vista do espaço, né? A NASA tem um programa de exploração espacial, PEE, em português, claro, né? E a gente olha ali, os caras, bom, tem várias fotos. Procurem no Google, dê uma olhadinha para vocês verem que show de bola, meu. Porque não é só da América Latina que eles têm várias fotos assim, show, né? Várias fotos assim, tiradas à noite, né? De vários lugares do planeta, né? Inclusive aqui, especificamente no nosso Brasil, Oriente Médio, África, enfim, todos os continentes, né? E a gente olha assim e fica admirado, né, da beleza que é o nosso planeta Terra, né? E casualmente aqui a nossa América Latina. Partindo aí especificamente, né, para a América Latina em si, ela é dividida em sub-regiões. Isso é muito importante, não vamos esquecer esse detalhe. Pode ser que o doido do professor prove, né, isso aí em alguma avaliação, né? Então, nós temos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis sub-regiões. Quem são elas? A América Andina, todas elas nós vamos ver na sequência agora, uma por uma, quais são os problemas, quais são os conflitos, ok? Então, América Andina, América Latina, as Guianas, o México, América Central e o nosso Brasil. Então temos aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis sub-regiões da nossa América Latina. Continuando um resuminho assim, gente, sobre a América Latina. Então são mais de 20 países, ok? Todos são ex-colônias espanholas, portuguesas ou francesas. Sabia que tem colônia francesa aqui, ex-colônia francesa na América Latina? Talvez nem tivesse ligado, né? Então, a região marcada pelo subdesenvolvimento teve uma industrialização tardia, justamente em função de serem colônias, né? A gente sabe que todas as colônias espalhadas pelo mundo foram acabando sendo deixadas de lado e tornaram-se países com industrialização tardia, né? Dependente do capital externo ainda somos, né? Infelizmente, não deveríamos ser mais, mas somos. Problemas sociais, problemas políticos, instabilidade política, diversas etnias de população descendente de ameríndios, vamos desligar aí na palavra ameríndios, né? Caso de Bolívia e Peru, de africanos aqui no Brasil, Venezuela, Colômbia, países do Caribe, europeus, né? Na Argentina, Uruguai e Chile. Aqui no Brasil também temos descendência europeia, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul temos alemães, italianos, né? O idioma espanhol, português e francês é o top de linha aí na nossa América Latina. Falando aí de aspectos econômicos, né? Resumidamente, a América Latina é economicamente subdesenvolvida, mas é grande exportadora de produtos agrícolas, né? Inclusive, o nosso arroz aqui está caro porque grande parte da produção
vai para fora, né? Poderia, se ficasse aqui dentro, não estaria caro. A respeito do extrativismo mineral, alguns dos maiores produtores mundiais de determinados minerais são latino-americanos. Um exemplo, o nosso Brasil aqui, que produz, por exemplo, bauxita, que produz alumínio, né, matéria base do alumínio, e o nióbio, matéria base para N produtos aí, entre elas os cascos dos navios. Ainda falando em recursos minerais, né, gente? Isso ocorre, por exemplo, com o petróleo também, né? Na Venezuela, no México e agora no Brasil, por conta da camada do pré-sal, tá? Tem também o ferro no Chile e Brasil são o primeiro e o segundo maiores produtores mundiais. O manganês, o Brasil é o segundo produtor mundial. O estanho, na Bolívia. A prata, lá no México e no Peru. E a platina, ok? Na Colômbia. Grande concentração de terras, né, que gera diversos conflitos fundiários ainda, né? Acreditem, os caras estão brigando por terra ainda em pleno século XXI, especialmente no México, no Brasil e na Bolívia. Em geral, a agricultura e a pecuária tradicional fornecem alimentos para as populações urbanas e rurais, né? Quando moderna e mecanizada, a produção agropecuária regional está muito vinculada ao capital externo e destina-se sobretudo à exportação. Aquilo que eu estava falando do arroz agora há pouco, né? Não só o arroz, como vários outros produtos, né? Tudo aquilo que é produzido, a grande parte é exportado, não fica dentro da nossa América Latina. E isso, em alguns momentos, como o que estamos vivendo atualmente, de pandemia, é um problema. Como vocês estão vendo aí, pessoal, fotinho do México aí, né? Mas antes de nós falarmos especificamente do México, gostaria de falar um pouco da indústria, né? Mas eu postei a foto porque o México está incluído nisso, né? Brasil, Argentina e México possuem parques industriais expressivos. A gente pode dizer que sim, os maiores da América, né? Com indústria de base e de tecnologias de ponta. Mas são exceções. Esses três países aí são exceções dentro da América Latina. Então, se perguntarmos aí quem são os três maiores países com parques industriais, né? Brasil, Argentina e México, né? A maior parte dos países latino-americanos detém apenas indústrias tradicionais têxteis, alimentícias, de beneficiamento de matérias-primas para, de novo, exportação, ok? Outro dado importante sobre o México é o país mais populoso da língua espanhola, né? E o segundo mais populoso da América Latina, ok? Olha o detalhe, mais populoso da língua espanhola. Não esqueçam esse detalhe. Próxima fotinho aí, América Central, né? Então, América Central, ali na América Central já fiquem ligados porque ali fica o Mar do Caribe, tá? O lugar onde pessoal assim com pila vai gastar seu troco, né? Onde tem o mar mais lindo e maravilhoso do planeta. Então, isso gera turismo. Imagine a quantidade de pila, né, que entra naquela região ali do Mar do Caribe. Só fiquem delirando um pouquinho pensando nisso, né? Então, a América Central, ao norte é limitada pela península de Yucatán, no México, né? E ao sul pela Colômbia. É dividido em duas partes também. Aí tem uma parte continental, que a gente chama de istmica, né? Que liga a parte sul com o norte da América, né? A América do Norte. No caso, o primeiro país ali, os Estados Unidos, né? E uma parte insular, que são ilhas, né? Uma dessas ilhas aí é Cuba.
é banhada por dois oceanos, o Atlântico, né, na parte leste, o Pacífico na parte oeste. O espanhol é o idioma oficial aí da América Central. Os países possuem economias pouco desenvolvidas, agricultura, turismo e pequenas indústrias, né? Agora me diz uma coisa, como é que países dali, com o Mar do Caribe, possuem economias pouco desenvolvidas, né? Fica aí a pergunta. Ainda falando sobre a América Central, nós temos toda aquela questão cultural e turística dos incas, dos maias e dos astecas, né? Toda essa questão de turismo, aonde pode-se ganhar dinheiro, né? Temos ali as Ilhas Caimãs, não sei se vocês estão olhando o mapa aí, mas olhem o mapa para vocês dar uma olhadinha. Já ouviram falar nas Ilhas Caimãs? É, a gente ouve muito falar aqui no Brasil, determinado político tem dinheiro nas Ilhas Caimãs. Outro fulano lá tem dinheiro nas Ilhas Caimãs. Então agora vocês já sabem onde é que fica as Ilhas Caimãs. Nós temos a Jamaica ali também, Cuba, né? O pessoal fala tanto em Cuba aí, mas às vezes não se liga onde é que fica Cuba, meu. Cuba fica na América Central, em pleno Mar do Caribe. Nós temos o Haiti ali, que está sempre com problemas, né? Sempre em guerras, né? Inclusive nós temos haitianos refugiados aqui no Brasil, a República Dominicana, várias outras ilhazinhas ali, à esquerda, à direita do nosso mapa ali podemos analisar, né? Então, essa aí é a nossa América Central. México, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Essa é a nossa parte istmica, ou seja, a parte continental. Falando agora da nossa América Andina, né? Por que a América Andina? Porque ela é cortada de ponta a ponta pela Cordilheira dos Andes. Então, convencionou-se chamar, né, de América Andina. Quem são esses países? Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, como está mostrando aí no mapa. Vocês estão vendo que eu roubei umas fotos do Google aí, né? Porque trabalhar com esses mapas do Google é muito melhor, né? Nos dá os nomes dos países ali perfeitamente, e se nós quisermos, nos dá até as capitais e outros detalhes, relevo. Então ali vocês podem enxergar ali a Cordilheira dos Andes ali, né? Que é o que eu estou falando. Então aí nós temos, como eu já disse, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, né? A produção agrícola e extrativista são as principais atividades econômicas dos países andinos, sendo responsáveis pela absorção da mão de obra de grande parcela da população. A concentração populacional é maior do que no litoral, né, e nos vales andinos. Tem um detalhe assim, a leste da Cordilheira dos Andes, ó, vamos ligar aí no mapa, em norte, sul, leste, oeste, né? Então, para o lado que nasce o sol, né? A leste da Cordilheira dos Andes, as terras baixas amazônicas são escassamente povoadas. Vamos nos ligar ali que nós temos uma região ali que existe uma Amazônia ali também. A Amazônia não existe só no Brasil, né? Outro aspecto da distribuição da população regional é sua grande concentração nas cidades. A maioria das cidades das cidades são extremamente povoadas, né? Então, a taxa de população urbana é maior na Venezuela, no Chile e menor no Equador e na Bolívia. Então, nós podemos dizer assim que a taxa de de urbanização é bem grande. Não sei se vocês se lembram, mas na questão de urbanização, nós consideramos um lugar, um país, um continente urbanizado quando mais da metade da sua população vive nas cidades. E é o caso aí
que eu estou comentando aí a respeito desses países aí da América Andina. Seguindo aí com a nossa América Latina, por que será que os caras chamam América Latina? É América de Plata? Talvez, né? Formada por 3 países: Argentina, Paraguai e Uruguai. Eles são banhados, esses 3 países, pelos rios que formam a bacia hidrográfica do Rio da Prata, né? E prata, em espanhol, se habla plata, né? Tem que rir. Tá? O relevo é caracterizado por planícies e planaltos, né? A economia na América Latina é bem dinâmica, né? É diversificada, voltada mais para a agropecuária. Pela colonização tardia, né, também, que é o caso de todos esses países aí que a gente está falando, e a falta de escravos africanos, esses países aí, principalmente Argentina, Uruguai, apresentam características étnicas diferentes dos demais países da América do Sul, né? Quase não há presença de afro-americanos, pelo contrário, a presença de europeus e descendentes é muito grande. A presença de população indígenas e descendentes é quase inexistente, né? Uma curiosidade aí que essa palavra crioulo que nós utilizamos aqui no Brasil, né, pejorativamente, né, ela vem da América Latina, porque os espanhóis chamavam de crioulo aquele espanhol que nascia na América, né, cruzado, né, miscigenado com os nativos americanos, né? Então aquele filho de um espanhol com um nativo americano era chamado de crioulo. E foi daí que veio que os brasileiros roubaram essa palavra e utilizaram ela pejorativamente, né? Aí, professor Sandro, também é cultura. As Guianas. Nós temos 3 Guianas. Onde é que ficam essas Guianas? Posicionei ali o mapa da América à direita ali. Então nós temos lá em cima, lá abaixo da Venezuela, nós temos 3 pedacinhos ali, um cor de burro quando foge, né? Um lilás e um laranja ali, né? Aqueles é lá que fica localizada, né? Lá em cima, né? No norte da América do Sul, né? Então nós temos a Guiana Francesa, a Guiana e o Suriname, ok? Só para nós nos posicionarmos aí. É ocupado aí pela floresta tropical e equatorial, visto que fica na linha do Equador, né? Então nós temos ali muito sol, né? Muitas florestas tropicais quentíssimas, apresenta um clima quente, como eu já disse, úmido, acompanhando, né, o litoral com uma grande extensão da planície. São os aspectos físicos aí, né? Quanto aos econômicos, se baseia na extração da bauxita. Para que serve a bauxita? É a matéria base para fazer alumínio. Tem algum lugar do mundo que não exista alumínio? Pois é, não tem. Todas as casas possuem algo com alumínio. O primeiro país em produção de alumínio, de bauxita, na verdade, adivinha quem é? O Brasil. O segundo são as 3 Guianas ali, né? Olha, novamente aí, coisas que nós já falamos aí. O mundo inteiro utiliza utiliza minerais, né, que existem aqui na América Latina, né? E outros minérios, né, de alumínio e da agricultura. Há um grande número de indianos ali, negros, mestiços e uma minoria, assim, de brancos e chineses. Olha só, coisas que o cara nem imagina, né? A população descende em boa parte de imigrantes da Índia.
Há também descendentes aí de africanos, mestiços e ameríndios. O país registra a expectativa de vida mais baixa, te liga aí, mais baixa entre os países da América do Sul. As maiores cidades localizam-se no litoral, próximas à capital, né? Georgetown. Tranquilo? E falando aí um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sobre o Brasil, né? Porque isso aí nós teremos uma aula específica. Acreditem, nós temos uma aula no programa aí só sobre o Brasil, né? É o quinto mais populoso do mundo. Sua população é mal distribuída, né? Pá dedéu, concentrada mais no litoral. Suas características físicas aí são variadas: relevo, hidrografia, clima, vegetação, uma Amazônia que todo mundo quer, né? Há vários contrastes de miséria, subemprego e as práticas agrícolas primitivas ainda nos mais diversos confins, né? Tem práticas agrícolas que já estão show de bola já, né? Totalmente industrializadas e totalmente com tecnologia, mas muitos lugares ainda, muito do que vem para a nossa mesa ainda é de práticas agrícolas primitivas, né? de, de plantações familiares, né? A produção de aproximadamente a população, desculpa, a população é de aproximadamente aí, mais ou menos uns 200 milhões de habitantes aí. Agora deve ter menos, né? Porque morreu bastante, né? Em função do coronavírus, né? Mas não se preocupem, daqui a pouco o pessoal aí que não tem televisão começa a produzir mais filhos aí. E é assim, o Brasil é isso aí, né? E aí nós temos, vamos partir agora para outro assunto, né? Que é a questão de organização, de economia, que é aquela questão que eu falei para vocês, brincando ali, os Estados Desunidos da América, né? Então, o que, que a gente poderia falar disso aí? Seguinte, né? América Latina, região de todos aí contra todos, ninguém se entende, né? Olha só, aí vamos começar a entrar nas partes aí dos conflitos, né? A Venezuela avisa que estará sempre pronta para ir à guerra contra a Colômbia. Tá? O presidente do Equador chegou a romper relações com a Colômbia quando forças colombianas invadiram o Equador para atacar as Farc, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Isso em 2008 e a peleia não terminou ainda. Os caras ainda estão ainda, né? Peru e Bolívia vivem sobre extrema tensão, né? Permanente tensão, peleia constante. A Bolívia quer obter uma saída para o Oceano Pacífico e o Peru não tem facilitado esse acesso. Eu vou mostrar numa outra foto ali esse problema, né? Esse conflito, né? Chile e Bolívia fazem a Guerra do Pacífico entre 1879 e 1883, né? Aconteceu isso, mas não acabou ainda, né? Os caras ainda vivem nessa disputa aí, né? Até agora. Olha só, o troço a princípio terminou em 1883, mas ainda não acabou. É tipo a Guerra Fria, assim, né? Que eles dizem que já acabou, mas não acabou. A Bolívia perde a guerra e a província de Antofagasta, no norte, nós vamos dar uma olhadinha ali onde é que fica no mapa, para o Chile e perde sua saída para o Pacífico. Deixa eu largar o mapa aqui para nós dar uma entendida aqui. Se ligaram aí no mapa? Olha só, a Bolívia fica no meio da América Latina, digamos assim, e ela não tem saída para os oceanos. O que acontece com um país que não tem saída para os oceanos e não é amiguinho dos seus fronteiriços ali? O que, que acontece? Ele fica perdido, ele precisa de uma saída para o oceano. Então a Bolívia, aqui nesse mapa da esquerda, né, nós temos ali a solução que ela tinha encontrado, né? Mas a peleja terminou, não deu certo, e aqui no mapa da direita nós temos o que
como é hoje. Peru, Chile, né, e Bolívia, todos separados ali. Então nós temos que o Peru tem uma saída para o mar, o Chile tem uma saída para o mar, e a Bolívia continua ali trancada no meio, sem condições de negócio, né? Então, só para ter uma ideia onde é que é a tal província de Antofagasta, né? Temos aqui no mapa esquerdo aqui, esse pedacinho aqui que mostra, né? E ali no direito, a conclusão do que aconteceu, né? Aqui nós temos um outro conflito, né? Argentina e Uruguai. O que acontece com esses caras? Eles divergem assim politicamente devido à construção de uma indústria papeleira na fronteira entre ambas, né? Mas do lado uruguaio. A Argentina aponta que ocorre contaminação das águas, né? Essa peleja, hein? Essa guerra, né? Foi chamada de Guerra do Papel, isso em 2005. O problema das situações que acontecem na América Latina é que elas acontecem no passado, por exemplo, essa aqui em 2005, e as coisas ficam assim meio que resolvidas, mas não resolvidas, e se arrastam, né? A gente está falando de 2005 ali, né? Nós já estamos em 2020. E essas animosidades, elas continuam, né? Então, desde 2005, argentinos bloqueiam pontes entre os dois países em protesto contra a instalação da fábrica da Botnia, localizada na cidade uruguaia de Fray Bentos, às margens do rio Uruguai. Ali temos a situação, onde é que fica, né? Então, aqui na direita, aqui nós temos a Argentina, ó, o Rio da Prata, o Rio Uruguai, o Uruguai, propriamente dito ali, e ali naquele quadradinho onde fica a situação. Então é aquilo que eu digo, os países eles precisam de uma saída para o mar, né? Então os argentinos bloquearam aquela questão lá, bloquearam pontes, né, que dava acesso aos países, né, e também principalmente ao mar, ao Rio Uruguai, ao Rio da Prata e ao oceano, como vocês podem ver aqui na esquerda, né. Então, isso sempre dá problema. Países precisam de saídas para o mar, para o oceano, né? Sem isso, dá problema. Uma outra situação que eu acabei de lembrar agora são as relações diplomáticas e políticas, né, entre Brasil e Bolívia, que ficaram desgastadas aí após a Bolívia ter estatizado refinarias da Petrobras instaladas no território boliviano, né? Bolívia, Venezuela, Equador e Nicarágua não perdem a ocasião de responsabilizarem os Estados Unidos pelo atraso da região. Isso é outra questão, né? Argentina, Brasil e Paraguai ocasionalmente também integram essa corrente de colocar a culpa do atraso nos Estados Unidos, ok? Outra questão que gera um certo problema aí, vocês podem ver que até agora eu só falei, nessa última parte que eu estou falando só em problemas, né? A militarização da região. Venezuela, Chile, Colômbia e Brasil, né, aumentam seus gastos militares. Quem ganha com a exploração de armas? Os caras que produzem armas, né? Rússia, França, United States of America, né? Falta de integração econômica e política entre as nações, outra questão aí, os caras falam, mas não resolve nada. O Chile importa gás natural da Indonésia, Sudeste Asiático, e não do Peru, meu. No Peru tem gás natural. O Chile importa da Indonésia, lá do outro lado do planeta, e não do Peru, que é vizinho dele, que por sua vez o vende para o México.
Olha só, o Peru vende gás natural para o México, lá na outra ponta da América Latina. Divisa com os States lá. Olha só. Mas tudo. Por que eles não fazem essas negociações? Por causa que existem rixas, existem pelejas mal resolvidas e que não se resolvem nunca. Né? Então é preferível comprar de alguém lá do outro lado do mundo do que comprar do seu vizinho ali. E aqui a última situação que eu quero colocar para vocês, né? Alguns probleminhas da Central América, né? Da América Central, que agora vocês já estão ligados, né? Que tem aí um pedaço do México, né? Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Né? Fora isso a parte continental, tem a parte insular ali, né? Onde temos aí as Ilhas Caimãs, Cuba e outras pequenas ilhas ali, né? Então, quais seriam os problemas desses caras aí? Bom, a situação mais absurda que ocorre é nesse local, na América Central continental. Por isso que eu não coloquei as insulares ali, né? 5 pequenos países com 5 bancos centrais, 5 moedas diferentes e 5 leis bancárias. Estão ligados? 5 pequenos países, cara. Esses países podiam ter uma única moeda e um único banco central para resolver todos os pênaltis aí que surgissem, né? Para atacar todos os pênaltis que surgissem, todos os problemas, tudo que acontecesse, seria resolvido com uma única moeda e um único banco central. Né? A Guatemala, olha o outro problema aqui. A Guatemala exporta carne de frango à China, né? Enquanto a Costa Rica não consegue fazer essa importação. Olha só. Vou repetir. A Guatemala exporta carne de frango, né, para a China, assim como o Brasil. Né? E a Costa Rica, que é a vizinha dela ali, no mesmo local, não consegue importar carne de frango da Guatemala. Olha isso, gente. Né? E por que existem essas situações? Porque os países são desunidos. Os Estados desunidos da América. Né? Isso aí é a nossa América Latina. Por isso que o nosso Mercosul aí está sempre com problemas. Né? Até agora não conseguiu fazer uma moeda única, não conseguiu fazer um banco único, assim como a União Europeia. Foi uma das primeiras coisas que a União Europeia fez, porque sem isso não funcionaria. E o nosso Mercosul continua aí nessa peleia constante, sem conseguir resolver os seus problemas. Né? E aqui, gente, o último slide aí, né? Só para fazer uma comparação aí, peguei um país aí, a Noruega, peguei só um país, tá? 0,943, 0,943. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né, da Noruega. Olha só. Agora compara aqui do Chile. Olha só, em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, no mundo inteiro, nós temos a Noruega. Maior até que os Estados Unidos, tá? Não leva mal, mas os vikings sabem administrar um país, tá? 0,9. Aí nós temos em 44, em 44º lugar, o Chile, 0,8. Em 57º lugar, o México, 0,7. Em 84º lugar, o Brasil, 0,718. Em 87º lugar, a Colômbia, 0,710. Né? Isso aí, peguei só esses 4 aí para não
deixar a gente muito triste. Tá? Se nós pegarmos, gente, aquele pessoal lá da América Central, ali, aonde tem o Mar do Caribe, aonde tem o turismo, aonde tem aquelas lugares legais ali dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, aquelas pirâmides ali que o pessoal vai tudo visitar lá do mundo inteiro, né? Só o Caribe, meu, pega a produção do Mar do Caribe. Se nós pegarmos só aquilo ali e projetarmos o IDH, a gente fica assim, meu, como é que esses caras são miseráveis desse jeito? Como é que esses países não se desenvolvem? Né? A gente fica meio doido. Né? Então, pessoal, essa aí foi a aula de hoje. Valeu mesmo. Obrigado pela participação aí, o pessoal que participou. E até mais. Se cuidem, fiquem com Deus. Até semana que vem. Fui!